No momento em que entrei no restaurante, senti o peso da noite que viria pela frente. Não era uma noite qualquer, era nosso 15º aniversário de casamento, e eu havia passado semanas planejando cada detalhe. O restaurante, um dos mais exclusivos de São Paulo, era um lugar que ela tinha mencionado querer experimentar há anos. Eu tinha puxado todos os contatos que pude para conseguir uma reserva. A iluminação baixa, a música suave e o leve tilintar de taças de vinho criavam uma atmosfera romântica que, pelo menos por enquanto, parecia perfeita. Eu estava animado, até nervoso, como se estivesse de volta ao nosso primeiro encontro. Cheguei cedo, ansioso para garantir que tudo estivesse impecável. A mesa estava arrumada de forma imaculada, com um pequeno vaso de rosas frescas, o vinho favorito dela gelando ali perto, no melhor lugar da casa, reservado só para nós. Eu até trouxe um presentinho e uma pulseira delicada que escolhi depois de semanas procurando. Estava guardada direitinho no meu bolso, pronta para surpreendê-la no momento certo. Mas, à medida que os minutos passavam, a empolgação virou uma inquietação roedora. Ela estava atrasada, não só um pouquinho, mas 30 minutos. No começo, eu ignorei, talvez o trânsito estivesse pior do que o esperado, talvez ela tivesse se atrasado no trabalho. Ainda assim, não era do feitio dela. Mandei uma mensagem rápida e ei, tudo bem? Mal posso esperar para te ver. Sem resposta. Mais 10 minutos se passaram. O garçom veio com um sorriso caloroso e compreensivo. Gostaria de pedir algo enquanto espera? Perguntou. Eu recusei, rindo nervoso, dizendo que ela chegaria logo. Olhei para o celular e nenhuma mensagem, nenhuma chamada perdida. Liguei pro número dela, mas caiu direto na caixa postal. 1 hora depois, o garçom voltou, o tom mais hesitante dessa vez, e devo segurar a mesa por mais um pouco? O olhar de pena era difícil de ignorar. Eu assenti rígido, forçando um sorriso que não sentia. Meu estômago revirava enquanto ligava de novo, deixando tocar mais tempo. Ainda nada. O restaurante, antes animado e cheio de energia, começou a parecer sufocantemente quieto. Eu sentia os olhares ocasionais dos outros clientes, os sussurros sutis enquanto eles cochichavam entre si. Nesse ponto, a preocupação tinha tomado conta da empolgação por completo. Ela estava bem? Tinha acontecido algo? Não conseguia evitar imaginar o pior. Minhas mãos tremiam levemente enquanto digitava outra mensagem. Por favor, me avisa que você tá segura. Tô ficando preocupado. Dessa vez, não tentei esconder a aflição. Ainda sem resposta. 2 horas haviam se passado, e eu estava lá sentado sozinho numa mesa para dois. O restaurante começava a esvaziar, a energia agitada substituída pelos sons quietos da equipe limpando. Eu mal conseguia me concentrar em mais nada, com o celular mudo sobre a mesa, me zombando. Já tinha ligado mais 3 vezes, cada uma mais desesperada que a anterior. Quando vi o garçom se aproximando de novo, nem esperei ele falar, só me traz a conta, disse secamente, embora não tivesse tocado em nada. Arrumando minhas esperanças para a noite, saí do restaurante, o presente ainda fechado no bolso. Meu coração batia forte, e minha mente corria com perguntas que não conseguia responder. Ao pisar no ar fresco da noite, encarei o celular uma última vez, torcendo, rezando por algum sinal dela. E então, como se fosse combinado, ele acendeu com uma ligação do número dela. Por um breve momento, o alívio me invadiu, ela finalmente estava retornando. Mas, no instante em que atendi, percebi que algo não estava certo. Quando peguei a ligação, minha voz saiu trêmula, mais de alívio do que qualquer coisa, e ei, você tá bem? Tô tentando falar com você a noite toda. Houve uma pausa do lado dela, uma hesitação que me deixou imediatamente em alerta. A voz dela veio apressada, quase distraída, e oi. Desculpa, me enrolei. Tô atrasada. Ela não ofereceu mais nada, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas pelas horas de silêncio, nada que justificasse me deixar sentado ali no restaurante me sentindo um idiota.
Algo no tom dela estava estranho, não era só apressado, era distante. Eu ouvia ruídos fracos ao fundo, e risadas abafadas, um tilintar que parecia um copo sendo colocado, e então uma voz de homem, baixa mais distinta. Não conseguia entender o que ele dizia, mas estava perto o suficiente para me dar um nó no estômago. Onde você tá? Perguntei, a voz firme mais afiada. Tentei manter o tremor longe, mas não sei se consegui. Houve outra pausa, mais longa dessa vez, e quando ela respondeu, o tom parecia ensaiado, e ainda no escritório. Surgiu um projeto de última hora e não pude sair. Vou para casa logo. No escritório, quase às 23 horas. E aquela voz? De jeito nenhum ela estava sozinha. Você ainda tá no trabalho? Repeti, tentando conter a incredulidade. Não queria acusá-la diretamente, mas cada fibra do meu ser gritava que algo não estava certo. Sim, ela retrucou, a voz de repente defensiva. Olha, não posso falar agora. Te vejo em casa, tá? Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Assim, sem mais. Sem chance de eu pressioná-la, sem espaço para explicação. A ligação acabou, mas as perguntas que deixou eram ensurdecedoras. Por um momento, fiquei parado na calçada, o celular ainda no ouvido, ouvindo a linha vazia. Minha mente corria, repetindo cada segundo da ligação, os ruídos ao fundo, a voz do homem, o tom apressado dela. Tudo parecia errado. No fundo, eu já sabia a resposta para a pergunta que nem ousava fazer, mas não estava pronto para acreditar. Ainda não. Instintivamente, abri o app de GPS no celular. Meses atrás, tínhamos instalado um recurso de compartilhamento de localização como precaução, quando ela começou a trabalhar em turnos noturnos. Nunca tinha usado antes daquela noite, mas agora não hesitei. Meus dedos se moveram quase no automático ao puxar a localização dela. Meu coração afundou quando o app carregou, e ela não estava no escritório. Estava do outro lado da cidade, parada num lugar que reconheci na hora, de um motelzinho discreto, daqueles fora do caminho. Meu peito apertou, e uma onda de náusea me acertou tão forte que precisei me apoiar numa parede próxima para me firmar. Encabei o pontinho piscando na tela, torcendo para estar errado, que isso fosse algum erro. Mas a verdade fria e inegável me encarava de volta, trazendo uma sensação crescente de traição. Fiquei ali parado por um momento, congelado. Então, a raiva começou a substituir o choque. Se ela estava mentindo para mim, se o que eu temia era verdade, eu precisava saber com certeza. Precisava ver com meus próprios olhos. Não ia ficar sentado me perguntando. Não mais. Liguei para ela uma última vez, mas caiu direto na caixa postal. Ela nem tentava mais esconder. Meu maxilar travou enquanto guardava o celular e caminhava rápido para o carro. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva fria e determinada. Isso não era mais só suspeita, era um quebra-cabeça, e as peças começavam a se encaixar. Ao ligar o carro, o endereço ainda brilhando no GPS, minha mente era uma tempestade de emoções, e mágoa, raiva, descrença. Mas, por baixo de tudo, havia uma motivação inegável, e eu ia descobrir a verdade, e ia fazer isso naquela noite. A viagem de carro até o motel foi um borrão. Minhas mãos apertavam o volante com força, os nós dos dedos brancos de tensão. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade, cada motorista lento e obstáculo no caminho. O endereço no GPS pairava na tela, o pontinho piscando me zombando, me desafiando a continuar. Minha mente corria com possibilidades, nenhuma boa. E se eu estivesse errado? E se houvesse alguma explicação inocente para tudo isso? Mas toda vez que tentava me convencer do contrário, o tom apressado dela e a voz ao fundo repetiam na minha cabeça como um disco riscado. Quando parei no estacionamento pequeno do motel, meu coração batia tão forte que sentia nos ouvidos. O lugar era exatamente o que se esperava, e mal iluminado, com tinta descascando nas paredes e uma placa de neon a vagas a piscando erraticamente. Não era um lugar que se ia por acidente,
e com certeza não algo que se confundiria com um escritório. A verdade me encarava na cara, e o peso dela era quase sufocante. Estacionei a alguns lugares de distância do carro dela, que reconheci na hora. Lá estava, claro como o dia. Ela nem tentou esconder, não estacionou em algum canto discreto. Fiquei sentado ali por um momento, apertando o celular como se fosse uma tábua de salvação. Parte de mim queria invadir imediatamente, exigir respostas. Mas outra parte hesitava, e uma vez que eu entrasse, não haveria volta. O que quer que eu encontrasse ali mudaria tudo. Respirei fundo e abri o app de localização de novo, confirmando o que já sabia, se ela estava lá dentro. Meus dedos pairaram sobre a tela, e quase instintivamente liguei a gravação de vídeo no celular. Se ia fazer isso, precisava de prova. Prova do que ela tinha feito, do que eu suspeitava a noite toda. Saí do carro, o ar noturno fresco contra a pele, mas sem acalmar o fogo no peito. Cada passo em direção ao motel parecia mais pesado que o anterior. Escaneei os carros no estacionamento, me perguntando qual pertencia a ele. O pensamento me revirava o estômago, mas empurrei para o lado. Agora, eu tinha um objetivo, e encontrá-la. O corredor para o quarto cheirava levemente a mofo e arrependimento. Meu coração acelerava enquanto passava porta após porta, os números se embaralhando até encontrar o que o GPS indicava, quarto 214. Ouvi vozes abafadas do outro lado, a dela inconfundível, e a dele, mais grave e casual, como se fosse só mais uma noite para eles. Por um segundo, congelei. Era isso. Era o momento em que tudo o que eu achava saber sobre minha vida ou se despedaçava ou milagrosamente se mantinha inteiro. Apertei o gravar no celular e o levantei um pouco, prendendo a respiração enquanto batia firme na porta. Houve uma pausa, as vozes dentro silenciaram. Depois veio o som de passos apressados, um sussurro abafado, e a porta se abriu uma fresta. Ela estava lá, o rosto uma mistura de choque e pavor, como uma criança pega saindo escondida depois do horário. O cabelo bagunçado, a blusa amassada de um jeito que não deixava dúvida. "O que você tá fazendo aqui?", gaguejou, a voz mal acima de um sussurro. Os olhos dela dardejavam nervosos para trás, e antes que pudesse fechar a porta, eu a empurrei um pouco mais aberta, o suficiente para vê-lo ali, sem camisa, congelado no meio do movimento. Por um momento, ninguém falou. O peso do silêncio era esmagador, o ar denso de tensão. Levantei o celular um pouco, a câmera ainda gravando. "Então é assim que é trabalhar até tarde", disse, a voz calma, mais fria do que esperava. Ela não respondeu, não precisava. A expressão dela dizia tudo. E enquanto eu ficava ali, vendo ela se atrapalhar por uma explicação, toda a raiva, mágoa e descrença que eu carregava viraram outra coisa, e determinação. Eu não ia deixar esse momento passar despercebido. Não dessa vez. No momento em que entrei de vez no quarto, o ar parecia sufocante. O silêncio era ensurdecedor, quebrado só pelo zumbido fraco do ar-condicionado do motel. Ela recuou um pouco, o rosto pálido, os olhos indo de mim para o homem que agora estava desajeitado perto da cama, a camisa ainda meio pendurada num braço. Ele me olhou como um veado no farol, incerto se devia falar, correr ou sumir no ar. "Você vai dizer alguma coisa?", perguntei, direcionando a pergunta para ninguém em particular. Minha voz estava firme, calma até, mas a tensão no peito era quase insuportável. Segurei o celular com força, ainda gravando, enquanto passeava devagar entre ela e ele, garantindo que não houvesse espaço para desculpas ou negações depois. Ela abriu a boca como se fosse falar, mas nada saiu. Os lábios tremiam levemente, e por um breve momento vi um brilho de vergonha nos olhos dela. "Isso não é o que parece", conseguiu finalmente, a voz trêmula e nada convincente. As palavras soavam tão vazias quanto o quarto. "Não é o que parece", repeti, erguendo uma sobrancelha e gesticulando ao redor. A cama desfeita, a garrafa de vinho pela metade na mesinha de cabeceira e os sapatos dele jogados no canto, tudo pintava um quadro bem mais claro que qualquer explicação que ela pudesse inventar. "Então o que parece? Me explica."
O colega dela, porque agora eu podia colocar um rosto no nome que ela soltava casualmente em conversas, se mexeu desconfortável, mas não disse uma palavra. Ele parecia jovem, provavelmente no final dos 20 anos, e tinha a ousadia de parecer quase arrependido, como se não fosse inteiramente culpa dele. Vi o medo nos olhos dele e, honestamente, não sabia se ria ou explodia. Acho que você devia ir embora, disse, o olhar fixo nele. Minha voz era fria, e vi o peso das palavras acertarem em cheio. Ele hesitou por um momento, olhando para ela como se pedisse permissão ou orientação em silêncio, mas ela não respondeu. Agora, acrescentei, o tom afiado e inconfundível. Sem mais uma palavra, ele pegou as coisas, e a camisa, os sapatos e a dignidade, e passou por mim evitando o contato visual enquanto sumia pela porta. O som dela batendo ecoou no quarto, deixando só nós dois para trás. Por um momento, nenhum de nós disse nada. Ela ficou ali, os braços cruzados apertados sobre o peito, como se tentasse se proteger da realidade do que acabará de acontecer. Vi as lágrimas se formando nos olhos dela, mas não mexeram comigo. Não naquela noite. Há quanto tempo? Perguntei finalmente, quebrando o silêncio. Minha voz era baixa, mas firme. Há quanto tempo isso tá rolando? Ela me olhou, a expressão uma mistura de culpa e desespero. Não é, e não foi, começou, mas as palavras se desfizeram tão rápido quanto saíram. Ela respirou trêmula. Só aconteceu. Não foi planejado, juro. Não planejado, bufei, o amargor no tom impossível de esconder. Você espera que eu acredite nisso? Erros não parecem assim. Gesticulei ao redor de novo, a voz subindo um pouco. Isso foi uma escolha. Uma escolha que você fez várias vezes. Ela tentou pegar minha mão, mas eu me afastei, o gesto parecia um tapa na cara. Por favor, me deixe explicar, implorou, a voz falhando. Não era para acontecer assim. Explicar, disse, balançando a cabeça. Você teve horas para explicar. Me ignorou a noite toda, mentiu para mim, e agora quer explicar? Puxei o celular, a gravação ainda rolando, e o levantei. Vê isso? Isso é a verdade que você escondeu. E agora todo mundo vai ver também. Os olhos dela se arregalaram em pânico, e ela esticou a mão como se fosse pegar o celular, mas eu recuei. Não, avisei. Isso é o que você fez. Você não controla mais a narrativa. Ela desabou então, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eu não sentia nada, nem pena, nem raiva, só um vazio frio. A mulher que eu confiava, amava e com quem construí uma vida tinha virado uma estranha naquele momento. Virei para a porta, o peso de tudo caindo sobre mim enquanto a deixava ali sozinha na bagunça que criará. Ao sair do quarto do motel, minha mão ainda apertava o celular com força, a gravação pausada, mas o peso dela, de tudo que capturara, parecia pesado na palma. Minha mente era um redemoinho de emoções, mas a raiva subia ao topo, queimando mais forte a cada passo para o carro. Sentado no banco do motorista, fechei a porta e me encostei, encarando o celular na mão. O vídeo era inegável, prova irrefutável da traição dela. Reproduzi, o som da voz dela, a presença ao fundo e as expressões nos rostos gravados em cada segundo. Não sabia o que fazer com ele no começo, parte de mim queria manter privado, guardar como escudo contra as mentiras dela. Mas outra parte, a alimentada pela dor crua e ardente, queria a verdade exposta. Foi quando meu polegar pairou sobre o botão de compartilhar. Não estava pensando direito, admito, mas naquele momento tudo o que queria era que alguém mais soubesse, que alguém visse pelo que eu passei. A família dela veio à mente na hora, sempre foram próximos de mim, me tratando como um dos seus. Os pais dela, os irmãos, todos me adoravam, e eu sabia que ficariam tão chocados quanto eu. Antes que pudesse duvidar, meu dedo apertou o botão. Enviei o vídeo pro grupo da família, sem legenda, sem explicação, só a filmagem crua, como se dissesse isso é o que tá acontecendo, isso é quem ela é. Meu coração acelerou no instante em que vi a marquinha confirmando o envio.
No começo, nada e nenhuma resposta, nenhum comentário. O grupo ficou estranhamente quieto, e por um segundo me perguntei se tinha feito a coisa certa. Mas então as notificações começaram a vir, uma série rápida de pings que pareciam ensurdecedores. A mãe dela foi a primeira. O que é isso? O choque claro até no texto. Depois a irmã entrou, e meu Deus, isso é real? Me diz que é fake. O pai dela, que mal falava no grupo, simplesmente escreveu, e me liga. As mensagens continuaram chegando, cada uma mais caótica que a anterior. Algumas direcionadas a ela, exigindo explicação, outras para mim, se desculpando pelo que eu passei, expressando descrença de que ela pudesse fazer algo assim. A dinâmica no grupo mudou na hora, e de repente ela não era só minha esposa, já era filha, irmã, uma pessoa que traiu não só a mim, mas a família toda. Vi ela digitando, os pontinhos piscando furiosamente no fundo da tela, mas nenhuma mensagem veio. Talvez não soubesse o que dizer, talvez soubesse que nada consertaria. De qualquer jeito, o silêncio dela só tornava o fluxo de mensagens mais alto. A mensagem do irmão dela se destacou mais, e nunca pensei que ela fosse capaz disso. Tamo com você, cara. Sempre. Era um pequeno conforto no meio de tudo, saber que pelo menos eles não defendiam as ações dela, não tentavam minimizar o que ela fez. Quando cheguei em casa, o chat tinha virado uma zona de guerra. A família dela estava dividida, já alguns tentando juntar há quanto tempo isso rolava, outros questionando o caráter dela, e uns poucos tentando imaginar o que isso significava para o futuro. Não participei, só fiquei lá rolando as mensagens, vendo o mundo dela se desfazer em tempo real. Não foi até ver o carro dela entrando na garagem que percebi o que tinha feito. Ela invadiu a casa, o rosto vermelho de raiva, o celular apertado na mão. Que diabos você fez? Gritou, a voz falhando sob o peso do pânico. Não me mexi. Não levantei a voz. Só olhei nos olhos dela e disse, e eu contei a verdade. Se você não aguenta, o problema é seu. Ela abriu a boca para discutir, para implorar, para fazer o que achasse que salvava a situação, mas eu não ligava mais. O estrago estava feito, e pela primeira vez naquela noite senti que tinha o controle. O celular dela vibrou de novo, o som cortando o silêncio tenso entre nós. Outra mensagem do grupo, sem dúvida. Ela olhou para baixo, a expressão mudando de raiva para desespero, e por um momento, só um momento, senti uma pequena sensação de justiça. Essa era a bagunça dela agora. Ela tinha que viver com isso. A casa parecia estranhamente quieta na manhã seguinte. Pela primeira vez em anos, acordei não com o som dela se mexendo, fazendo café ou saindo correndo pro trabalho, mas com uma calmaria que era ao mesmo tempo inquietante e pacífica. Sentei na mesa da cozinha, encarando o celular. O grupo da família ainda estava ativo, mensagens chegando durante a noite, algumas para ela, exigindo respostas que nunca deu, outras de apoio para mim, garantindo que eu não merecia isso, que eles estavam do meu lado. Ela não veio para a cama, em algum momento deve ter pegado um cobertor e dormido no sofá, ou talvez nem dormido. Não chequei. Não me importava. As poucas vezes que eu vi ela andando pela casa, senti a hesitação dela, como se quisesse se aproximar mas não soubesse como. Os passos paravam do lado de fora da porta da cozinha e depois recuavam. Não fui atrás. Por volta do meio da manhã, finalmente quebrei o silêncio, não para ela, mas pro pai dela, que me ligou de novo e deixou um recado perguntando como eu estava aguentando. Tô bem, disse, embora não tivesse certeza se era verdade. Obrigado por ligar. Aprecio. A voz dele do outro lado era firme, uma mistura de simpatia e raiva quieta, e todos nós estamos tão envergonhados dela, disse. Isso não é o que criamos ela para ser. Não foi uma ligação fácil, o pai dela, um homem que sempre admirei e respeitei, soava completamente destruído. Ele perguntou quais eram meus planos, se ia perdoá-la ou se pensava em ir embora. Pela primeira vez desde que isso tudo começou, me permiti dizer as palavras que evitava, e acho que não consigo ficar com ela. Ouvir eu mesmo dizer em voz alta solidificou a decisão na minha mente.
Não havia volta disso, não dava para reconstruir a confiança que ela quebrou tão completamente. Desliguei a ligação e fui pro quarto, puxando uma mala e começando a arrumar. Não porque não pertencesse ali, mas porque não queria mais estar. Ela me encontrou lá, de pé sobre a mala aberta, dobrando camisas e colocando dentro metodicamente. Então é isso? Perguntou, a voz falhando. Você vai embora? Parei e olhei para ela, realmente olhei pela primeira vez desde a noite anterior. O rosto pálido, os olhos inchados de chorar. Parecia uma estranha. Você foi embora primeiro, disse simplesmente. Só tô seguindo seu exemplo. O rosto dela desmoronou, e ela sentou na beira da cama. Eu não quis que isso acontecesse, sussurrou. Fui burra. Fui egoísta. Por favor, me deixe explicar. Me deixa consertar. Balancei a cabeça, as palavras vindo mais fáceis agora, e você não conserta isso. Você fez sua escolha, e agora tô fazendo a minha. Fechei o zíper da mala e a puxei da cama, jogando no ombro. Ela não tentou me parar enquanto passava por ela, embora eu ouvisse os soluços quietos atrás de mim. Quando cheguei na porta, parei, não porque duvidasse da decisão, mas porque percebi que tinha algo a dizer. Virei para encará-la, e eu te amava, disse, a voz firme. Faria qualquer coisa por você. Mas agora não sei mais quem você é, e não quero saber. Os soluços dela aumentaram enquanto saía pela porta, fechando atrás de mim. Fiquei na varanda por um momento, respirando fundo e deixando o ar fresco limpar minha cabeça. Pela primeira vez em horas, senti algo perto de alívio. O peso que carregava desde a noite anterior não sumiu, mas estava mais leve. Ao entrar no carro e começar a dirigir, não tinha um plano. Não sabia para onde ia ou qual seria o próximo passo. Mas, pela primeira vez desde que isso tudo começou, senti que tinha o controle de novo. E isso era suficiente por enquanto. Era suficiente.